Salve, salve. Salve, rapaziada. Boa noite a todos aí que estão entrando. Hoje teremos a live aí, o Júnior Mudoff. E aí, Ramon? Salve, mitos e letras. E aí, Júnior? Salve, Satão. Salve, tranquilo? Tranquilaço e por aí. Na paz, de boa. Acendeu a luz aqui. Como é que tá aí? O áudio tá legal? Vídeo? Tá, e por aí, tá bom? Tá tranquilo. Rolando uma Também, música deixa aqui eu baixar pra... um pouco a TV. A música tá atrapalhando ou tá boa? Não, pra mim não tá atrapalhando, não. Tá escutando? Eu tô. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Pior que eu tô aumentando a televisão. Oxi. Mas tá de boa. Tá no estúdio? Tô em casa. Ah, que pode crer então. Na Vicente ainda? Vicente. Deixa eu só pegar um copo com água aqui pra mim, rapidinho. Beleza? Pega aí. Salve, Souza. Babi. Satão deixou pra abrir o copo com água agora, na hora da live. Mamá. É o Hanuki ali, passou rápido, acho que era. Salve o Mol. E aí, voltei. Pegou a Até o água? Hanuto. Peguei. Hanuto tá aí? Tá por aí. Vê se é ele mesmo. Mostra a água aí, Satão. Mostra a água aí. Ah, Cerveja só na sexta-feira e de sábado. Ah, o Hanuto é o Thiago. E aí, Mudolfo, tem acompanhado algumas lives minhas aí? pô, eu tenho, cara. Não acompanho todas porque minha internet andou meio zoada esses dias aí. É, Mas né? Só... sempre que dá eu tô acompanhando. Então, a ideia da live é trocar experiência, trocar ideia mesmo. As pessoas saberem um pouco da história de cada artista que eu converso, né? E nesse tempo aí de epidemia, como não estamos se encontrando, eu achei uma forma mais viável da gente estar em comunicação. Mas eu quero até agradecer, Satão, pelo convite aí. É massa essa ideia. Massa. Agradecer quem estiver assistindo aí ao longo da live. Pode crer. Valeu. Tô rolando um Dead Kennedy aqui pra te inspirar, né? Todo street gosta, né? Não dá pra ouvir muito bem, eu tô com som aqui também, mas eu tô colocando baixinho pra ver se não atrapalha. É, não atrapalha. Deixa eu baixar. Deixa eu ver como é que tá os nossos telespectadores. Então, Júlio, aqui a ideia mesmo é saber um pouco da sua história, né? E com o passar do tempo aí a gente vai desenrolando o que vamos conversando, mas é o seu início, né? No grafite, nas artes. E vamos lá.
Acho que a voz é toda sua. E daqui a pouco eu faço mais umas perguntas e a gente vai levando aí a conversa até às 22 horas. Quando eu ver, presta atenção também assim, às vezes no final de perto das 22, as pessoas não olham o horário, não sei se você tem um horário perto de você e fala e acaba, que é 1 hora só de live, né? Aí chegar esse momento você dá Bota uma fé. diminuída na conversa, começa se apresentando. Bota fé. Pra quem estiver vendo aí que não me conhece, sou o Júnior Mudoff, sou grafiteiro aí, da Ceilândia, cresci na Ceilândia, grafitei lá durante muitos anos, agora que eu mudei pra cá, mas ainda sou de lá, tô lá todo dia. Falar da minha história, isso é tão engraçado falar dela pra tu, porque o meu começo, basicamente, tu viu ali. Tu foi Sim, um dos principais personagens da minha história no grafite. Eu falo isso pra todo mundo, é um dos meus que padrinhos no massa. grafite. Eu comecei em 2003, na verdade, em 2003 começou tudo, bike, grafite, e eu comecei inicialmente na bike. Eu sempre desenhei, mas aonde eu me encantei no mundo underground foi inicialmente na bike BMX. Só que eu tive problemas. Me assaltavam muito, roubaram minha bike várias vezes. Em uma delas eu entrei meio que numa deprê. E por já desenhar, eu resolvi fazer grafite. Nessa época eu estudava no 2 da Ceilândia. O 2 era todo grafitado. Def Zulu, 3S tinha pipocado o 2 inteiro, todas as salas. E eram grafite bons. Até hoje eu tenho um julgamento que aqueles grafites eram muito fodas. E ali E eu é falei assim, cara, eu engraçado. vou fazer outra coisa. Como eu já É, desenhava, Júnior, eu sentei lá, sentei na calçada e comecei a tentar isso desenvolver você. uma letra. Júnior, isso você fala que você estudou quando lá no 2? 2000 na verdade, eu estudei em 2002 lá, mas eu comecei a grafitar em 2003. Eu já Porque assim, comecei a lá no 2. rascunhar alguns desenhos em torno do grafite em 2002, mas eu comecei em 2003. Porque é interessante essa escola, que foi um pontapé inicial para a gente também, do grafite, né? Dos 3S, porque foi uma escola que ela autorizou, né? A gente trabalhava em prol só da tinta e da marmita, e trabalhamos quase 2 meses para pintar a escola toda. Isso, o primeiro Pois é. grafite Você foi. entende a importância que tem um trabalho de 2 meses num lugar desse, a pão e marmita? Porque, por exemplo, Então, aquilo ali foi a minha raiz, foi aquela escola. massa. Então, o primeiro grafite que nós fizemos foi em 95, lá. E ele durou até aproximadamente uns 5 anos atrás. Foi quando teve a reforma agora. Há 5 anos atrás começou a ter vários outros grafites em cima do muro. Então, assim, eu acho que nós que moramos nessa quebrada da Ceilândia aqui, principalmente quem mora na sua, teve o privilégio de ver muitos trabalhos nossos, né? Meu, do Turco, principalmente, que foi um dos que mais pintaram lá. E externamente foi os 3S. E mostrou para muita gente que o grafite ali na quebrada estava vivo, né? Pois é, e foi ali o meu primeiro berço assim, no grafite. Não foi um processo demorado, foi rápido. Eu realmente pensei, agora eu vou fazer outra coisa, eu vou começar a grafitar. Eu lembro que eu fui na banca alguns meses antes, eu tinha visto a revista de grafite, inclusive foi a número 1 do grafite. Quando eu fui comprar, não tinha mais ela, tinha a número 2. Quando eu apelei, eu disse, não, vou fazer outra coisa, vou grafitar. Fui lá, comprei a número 2. Cheguei em casa, já criei o nome, foi onde eu desenvolvi o nome Mudoff, já peguei uns restos de tinta, criei uma letra qualquer e fui pintar. Foi tipo assim, coisa de 1 ou 2 dias, eu já estava fazendo meio que tudo isso. Eu fui ali para aqueles banquinhos da administração, da Ceilândia, tinha um quadradão onde é o extra, saí pintando todos em um dia só. E no outro dia eu cheguei na escola, quando eu falei Mudoff, já tinha gente que já tinha lido, porque era o caminho do pessoal da escola, e já passaram a me chamar de Mudoff, e daí para frente eu meio que virei o Mudoff. Na sequência, alguns amigos da escola começaram a pintar comigo e tudo mais, porque tinha, né, aquele movimento. Você começa a fazer uma coisa ali, já tem uma galera que já tá Todo fazendo algo mundo. próximo, já cola junto, já vai fazendo. E um deles era o Banana. O Banana jogava muito futebol e o Banana já te conhecia, porque você tinha uma trajetória no futebol. Sim. E ele falou assim, cara, eu conheço o Satão. A gente viu o Turco na rua, eu não conhecia o Turco, não sabia quem era o Turco. E era o Banana que falava assim, aquele ali é o Turco, porque eu não sei quem já tinha falado isso pra ele. E ele me falava, caramba, eu olhava com admiração esses caras. Caramba, o cara deve passar aqui todo dia, eu nunca soube quem é o cara.
E daí, a gente foi na sua casa um certo dia. Eu lembro quando você morava num beco ali na 3 da Norte. E foi aonde Um foi o meu barraquinho de madeira. start. Eu já, num barraco de madeira, um barraco de pau ali. Quando eu cheguei lá, assim, eu lembro até das palavras. Então chegar pra mim e falar assim, cara, você quer grafitar? Abri uma prateleira, provavelmente essa prateleira tá aí na tua casa até hoje. Cara, tinha todas as revistas, todos os jornais, todos os esquetes que tu fez, tudo que apareceu sobre grafite tinha dentro dessa prateleira. Falou, ó, quer aprender, Tem tá muita aí, ó, a coisa aqui. história do grafite tá aí. Pois é, e a partir daí eu lembro desse dia até hoje, a gente sentado ali, riscando, mostrando esquete, desenhando letra. Eu lembro que você riscou as nossas letras ali. E você mostrou um interesse muito grande sem saber quem era a gente. Eu acho isso foda. Talvez hoje eu não conseguiria ter a Massa. paciência que tu teve quando eu comecei. Eu acho isso admirável. Alguns outros caras que têm essa paciência, tipo o Fokker também, tem uma paciência incrível para apresentar o mundo do grafite para todo mundo. E eu tive essa recepção muito boa. E a partir dali eu não parei mais. Dali eu comecei, eu fazia muito bombe. Eu vou falar muito de bombe. Porque eu pegava, para mim era mais prático, eu usava latex, eu não tinha acesso a spray. Para mim. Mudoff, seu vídeo tá travando. Não sei se tá para todo, mas para mim seu vídeo tá travando. Para mim não tá travando, não. Pra galera aí, tá? Então, Alguém posta isso, tá travando. agora dá melhorada, continue. Beleza. Então eu comecei a fazer bombe, eu gostava muito de bombe. Eu fazia o bombe na rota da lotação. Antigamente tinha aquelas vans de lotação. Então eu fazia a rota da lotação mandando bombe com banana. E eu lembro que aonde eu comecei a ter acesso a painéis foi inclusive com vocês, com a Def Zulu, porque eu lembro que eu tinha uma retórica boa, então eu conseguia ganhar alguns muros bons. Então a gente conseguia conciliar os muros com o trabalho de vocês. Era interessante vocês terem um muro e era interessante eu estar pintando com vocês. Então eu ligava direto com vocês, a gente pintou alguns painéis. Inclusive esses primeiros painéis saíram em algumas revistas, porque vocês já tinham um nome foda na cidade revista, e tal. Sim. Pois é, eu nem lembro quais revistas foram, mas eu lembro que saiu. Esses caras viram meu começo, eles estavam ali do lado. Entre outros, se eu esqueci, desculpa, mas tiveram 1000 outros. E basicamente é isso, eu não parei. Acabou que eu tinha parado de andar de bike para fazer o grafite, eu voltei a andar de bike e fiz grafite até hoje. Isso já estamos completando o quê? Uns 16 anos ou mais, né? É mais, né? 16 anos. Vai completar esse ano. Então, Júnior, você é um grafiteiro que você não passou pela fase de ser pichador para parar no grafite, né? Então você vê direto do desenho, das bikes, então a pichação dela não foi muito o início do seu projeto, né? Não, eu não passei pela pichação. Eu cheguei a fazer uma ação ou outra, mas não participei do movimento da pichação. Embora, quando eu tenha começado, meus primeiros grafites, eles foram meio que para os pichadores. Eu comecei a grafitar, fazer uns bombes, a galera ali que era da 3 da Ceilândia já começou a colar comigo, tanto que os primeiros sprays que eu tive, assim, basicamente foram eles, que foram para fazer um grafite de homenagem para a galera que tinha caído na estrada e tal. Então a gente fez um painel de homenagem com a galera, inclusive desses que participavam com a gente lá naquelas esquinas lá, poucos estão vivos, por sinal. Que era a galera da GDF e tal, dos antigões, então eu tive muito próximo dessa galera, mas eu não pichava, eu nunca me encantei muito pela pichação. Mas assim, é porque às vezes tem umas pessoas que têm uma visão, né? Que eles falam que é grafiteiro de verdade, tem que passar por esse sistema aqui. Para mim, eu acho que é meio conotativo, né? Porque a arte, ela não precisa passar por período, a arte precisa fazer, né? Depois que vai ver eu acho, na verdade, o grafite ele não é um caminhozinho que você tem que ir seguindo cada degrau. Sim. Eu não acho isso.
Eu acho que ele tem a história dele. O grafite já tomou várias outras conotações. Ele já teve um momento que ele foi totalmente transgressão, hoje ele não é mais. Ele tem um monte de raiz, hoje ele não é mais totalmente invadido. Tem a galera que defende que ele tem que ser invadido, mas hoje o grafite, além de não ser invadido, ele é permitido e ainda é encomendado. Ou seja, ele já tomou uma proporção muito maior do que quando ele começou. Não desmereço o começo do grafite de forma nenhuma. Quem leva na forma da transcrição, ok, ótimo. Eu fiz muito bombe, eu me encantava mais pelo bombe, eu não me encantei muito pelo picho. Porque o picho não me agradava visualmente, mas o bombe sim. Inclusive eu me encantava muito com bombe. Eu gastei muita tinta mandando bombe. Depois é que eu migrei para produção, porque para mim ficou mais cômodo fazer produção, mas eu gostava muito de bombe. Que tem o ar transgressivo da pichação. Sim. Inclusive, quando a gente fala... Inclusive, assim, eu não gosto nem de ficar afirmando esse tipo de coisa, mas o termo pichação ele é um termo exclusivamente brasileiro. Na realidade, a história do grafite começou como grafite. Ele foi tag, ele foi invadido, ele foi bomba, ele foi rabiscado, ele foi o que foi. Mas o termo pichação é nosso, não é originalmente do grafite começar de pichação e virar grafite. Entendeu? Porque assim, essa trajetória, às vezes, se a gente for historicamente falando, os primeiros grafiteiros do Brasil, ele não veio da pichação, né? Tem todo um caminho, tem toda uma galera, né? São várias situações. Eu não gosto nem de falar muito. Eu não gosto nem de opinar muito quando a gente fala de história do Brasil, até de história do grafite de Brasília. Você já vê que já tem um monte de ruído, assim, de coisa. A gente não sabe exatamente quem é o quê, como começou. Então, eu tento ser um tanto cuidadoso em relação a isso. Não é que eu desmereça a pichação. Na realidade, para mim, é um dos movimentos mais originais em torno da arte, é a pichação. Para mim, eu não entendo como a comunidade da arte não enxerga a pichação como um movimento artístico. Eu não compreendo isso até hoje. Nosso movimento artístico atual compreende que um grupo de imbecis enfiando o dedo um do outro é um movimento artístico, mas não compreende que uma pessoa escalar um prédio de 20 andares por fora, única e exclusivamente, de forma instintiva para escrever o nome dela, não é uma performance artística. Eu não entendo como é que não aceitam a pichação como uma obra, como uma arte. Exatamente. Se é bonito ou feio, isso é independente. Mas é um movimento original. Como se diz, o ser humano ele já tem um instinto de riscar. O ser humano ele vai riscar em qualquer civilização. A humanidade pode acabar 10 vezes e todas as 10 vezes que ela acabar e retornar, o ser humano tem um instinto de riscar, seja lá o que for. Isso, historicamente falando, está registrado em qualquer lugar. Se a humanidade acabar hoje, daqui 1000 anos, voltar a outra civilização, ele não vai ficar buscando aquele globinho com um palitinho enfiado, com uma tintazinha, uma firulinha em cima, e tentar entender o que é aquilo dentro da vitrine, não. Eles vão olhar para os edifícios, vão ver algo diferente escrito lá em cima e vão tentar entender o que é aquilo. Por que a galera fez aquilo? Porque aquilo é tão original quanto uma pintura na caverna. Lógico. Tá escutando? Tá meio ruim. E como é que foi, Mudolf? Você falou que gostou muito de Bomber, né? E hoje a gente percebe que o teu trabalho é muito mais direcionado às letras, né? Teve essa transição hoje, essa boneca que você faz, essa lindona, né? Ela tem um nome. Como é que foi essa transição? Então, quando eu comecei a grafitar, eu sempre quis grafitar o rosto de mina. Eu achava foda. Uma das primeiras referências, uma das primordiais foi do Totem Chu, né? Totem Chu. Se eu citar o trabalho dele, muitos aí vão lembrar da revista que tinha isso. Cara, era a mesclagem de uma letra assim, extremamente agressiva com o rosto de uma mina. É tipo você quebrar tudo num lugar e botar um lacinho em cima. Sabe? A suavidade junto com a agressividade da letra. Cara, isso me arrepiava inteiro olhar para um grafite desse. Eu lembro de olhar isso nas revistas, eu me arrepiava inteiro com esse grafite. Eu sempre quis desenhar mina. Só que no começo as menininhas que eu desenhava eram feinhas. Tinha um olho muito grande,
era muito desproporcional. Eu tentei fazer algumas, mas não ficava muito bom. Eu não tinha técnica com spray, os sprays tinham uma pressão muito alta. Então eu migrei para aquele lado mais monstrinho do personagem. Eu trabalhei muito tempo com aquele monstrinho. Muitos aí conhecem, lembram que eu fazia dos olhões brancos e tal, meio aleijado, uns não tinham braço. Porque eu tinha essa liberdade. A imagem masculina deformada, a galera não liga. Então eu deformava muito. Ao passar dos anos, eu consegui adquirir um pouco mais de técnica com spray, os sprays foram melhorando, e eu consegui chegar numa linha mais clean. Então eu voltei a fazer as menininhas em 2011. Eu comecei a fazer a menininha. E foi funcionando, eu fui melhorando, fui aprimorando, ela foi tomando uma linha cada vez mais suave. Eu ainda não acerto todas. Na verdade, esse personagem ainda é um estudo que eu tenho. Agora ela tem um nome, é Scarlett. Quem deu o nome foi o Manolo, lá da Bahia. Ele que deu o nome para ela. E é isso, eu trabalho nela. Eu me inspiro muito, não na fisionomia ou na forma, mas na personalidade meio que da Barbie, que é uma personagem que está em tudo, está em todas as profissões, tem todas as formas, mas é a mesma personagem. Ela sempre é a Barbie. É igual a Scarlett. Um dia eu faço ela de um jeito, um dia o rosto dela muda, um dia a cor do olho dela muda, mas é sempre uma personagem só, entendeu? Não, massa. E fora a Scarlett que você tem, você também trabalha com outros tipos de cultura, né? Ou tipo de arte, você faz escultura, né? E é difícil a gente encontrar um grafiteiro que não seja ou grafiteiro ou tatuador, né? Mas eu vejo que você é também um escultor, velho. Conta aí como é que é esse processo, como é que teve a Na iniciativa verdade, eu também. sempre tive mais destreza com a escultura do que com o desenho. Assim, na minha fase de infância, eu sempre tive mais destreza com a escultura do que com o desenho. Só que a escultura é uma arte que você faz muito sozinho. Você está ali fazendo ela e pronto, você terminou. Hoje a gente tem redes sociais, mas antigamente nem isso a gente tinha. Se eu não fosse expor isso em algum lugar, era só eu e minha escultura dentro da minha casa. E o grafite eu encontrei um movimento aberto do desenho. Era um movimento que tinha gente, era um movimento que eu via gente, era um movimento que o pessoal via meu trabalho. Querendo ou não, entrando na galeria ou não, eu expondo ou não, eu pintei, a pessoa viu. Querendo ou não, eu estou colocando no meio do caminho dela. Eu não faria uma escultura e fincaria no meio da praça na cidade. Entendeu? Já um desenho, um grafite, isso foi mais acessível. Então eu enxergo até o grafite. O grafite é como um movimento social, ele é cultural, mas você entende que tem um social por trás dele. Você conhece muita gente, você vê muita gente, você tem grupos, você tem crios, você tem tudo em torno do grafite. Da escultura você não tem você não tem um mundo social em torno dele. É você e a pedra, é você e o barro, é você e a madeira, só. Então acabou que eu fiquei meio que muito afastado da escultura. Vez ou outra eu faço alguma. Ou de barro, ou de madeira. De vez em quando eu faço alguma. Mas eu Não, gosto massa. muito, eu amo escultura. Você falou uma coisa até que eu tenho falado em algumas lives, é sobre CRIO, né? Como você falou, você começou lá com banana e com o passar dos anos, você fez parte de uma CRIO também, né, da Colos, né? Alguns membros até hoje eu acho que pintam e outros não. Como é que como você vê CRIO? Eu sei que não é, tu acha que eu acredito que você não é fã de CRIO. Como é que você vê isso? Cara, na verdade eu sou fã de CRIO, eu sou fã de várias CRIOs. Inclusive dessa Zulu, sou um grande fã. A BE, a BL, Talvez, a BP, talvez várias seja CRIOs. fã fora, né? Fora, mas assim, eu entraria em detalhes, mas assim, o Turco também foi um dos meus grandes ídolos no grafite, quando eu conheci ele. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto em alguns projetos sociais na cidade. Em algum momento a gente estava trabalhando muito próximo. Ele era muito próximo do Panela, e daí surgiu a ideia de começar uma CRIO, porque a gente estava trabalhando nos projetos sociais, lado a lado, a gente já pintava junto ali, naqueles movimentos, vamos criar uma CRIO. Bora, para mim. Antes disso também eu tive algumas crios. Eu tive na ACD, que era uma crio que era com Crise, com Rodak, tinha uma galera assim.
E depois a gente começou a Colos Kings. Na verdade, para mim, no começo foi indiferente, mas depois a gente começou a se aplicar muito. Era interessante ter um trabalho em grupo. Eu percebi que o trabalho em grupo, ele realmente agrega muito. E como a gente ainda estava atrelado com alguns projetos sociais que tinham um certo destaque na cidade, cara, isso foi tendo um resultado muito bom. Eu não preciso citar, assim, foi um resultado muito bom. Aí, futuramente, é que a gente foi vendo que não funcionou, algumas coisas começaram a ter ruído, a gente parou de assinar a CRIO, e desde então eu não estou assinando nenhuma CRIO. Fora os... Mas você acha assim, em relação às CRIO ainda, eu tenho percebido que cada um tem o seu objetivo, né? Lógico, nós nascemos numa sociedade onde cada um é individual, pensa de uma forma, mas quando a gente vai para o lado grupos, é meio complicado a gente ter a compreensão de todos com o mesmo objetivo. Isso é pleno em relação ao que nós somos como ser humano na sociedade. E hoje eu vejo os grupos, ou as CRIO, algumas são exceções, que tem, igual você citou alguns nomes aí, que é do Brasil todo, só que eles assinam apenas por interesse da sigla. Você não acha que às vezes perde a ser amigos, família, por lado só de uma assinatura? Porque eu acredito que, por exemplo, a Def Zulu faz os painéis com os irmãos de verdade, que são Def Zulu, né? E alguns CRIO do Brasil não tem mais essa força toda de, um é do Ceará, outro da Paraíba, outro do Rio Grande do Sul, e às vezes nem se conhecem todos para fazer um painel, para celebrar. Em relação a CRIO, eu acredito assim, eu acho interessante CRIO desde que a CRIO tenha um objetivo. Só assinar um monte de gente, botar uma sigla, eu confesso que eu acho meio que é um barco que não está remando para lugar nenhum. Ela tem que ter um objetivo. Cara, a gente vai fazer um grupo para chegar onde? Por exemplo, eu sempre enxerguei a Def Zulu como uns soldados que batalharam numa guerra muito feroz e chegou um momento que essa guerra, por exemplo, não era, por exemplo, eles batalharam na guerra do hip hop para implantar o grafite. Cara, eu achei isso incrível, eu achei isso foda, tá ligado? Eu acho isso memorável. Quando eu comecei a grafitar, eu já percebi que talvez não fosse mais a minha guerra, porque o grafite já estava implantado, entendeu? Mas, por exemplo, minha admiração é extrema até hoje, porque talvez tenha sido a CRIO que até hoje tem os 4 elementos. Eu não consigo contar se tiver 5 que tem os 4 elementos até hoje, do hip hop. Mas é isso, é questão de objetivo. Se os caras que criam um objetivo de se fechar, se os caras criam um objetivo de ganhar dinheiro, se os caras criam um objetivo de se destacar, não sou eu que vou julgar qual é o objetivo, mas se os caras fazerem isso por conta do objetivo deles, ok, sacou? Tipo, não sou eu que vou julgar nada. Legal. E como tu vê assim também a cena do grafite hoje em Brasília, né? Fora o que nós plantamos, né? A gente conseguiu hoje, eu acho que disseminar muita coisa no grafite em Brasília, né? Tanto individual quanto grupo. E hoje o que o grafite tem em Brasília, né? Muito, muito grafiteiro, muitas grafiteiras, né? Como você vê a cena hoje, tanto do homem quanto da mulher em Brasília? Cara, eu tenho orgulho de ser de Brasília, assim, em termos técnicos, cara, eu acho incrível o nível que a galera chegou. Tem uma galera aqui abrindo portas que em outras cidades ainda está engatinhando para isso, mas tem cara que, por exemplo, se o grafite é um túnel que a gente está chegando em novos lugares, tem gente cavando o tempo todo aqui em Brasília, desde o começo. O começo do grafite em Brasília não foi uma coisa que aconteceu depois. Quando começou no Brasil, já estava acontecendo em Brasília também. Então, assim, e nego sempre foi cavando, foi explorando, e até hoje tem uma galera explorando isso, buscando novos meios, aonde brotar, aonde surgir, onde implementar o grafite. Eu acho isso de um valor muito grande. Eu acho que a galera daqui tem um potencial extremo para isso. Eu valorizo muito isso. Em termos... Só que a gente tem os dois extremos também. A gente tem um extremo que está indo para frente e tem um extremo que
talvez esteja parado ou indo mais para trás. Por estarmos em Brasília, está surgindo uma politicagem que particularmente eu não gosto muito, não me agrada muito. Mas, enfim, é outra situação que eu também não posso julgar. Não sei como é que está acontecendo no resto do mundo. Vai saber se os originais também não estão se abraçando com político aí e criando comitês e sindicatos do grafite no resto do mundo, entendeu? De repente eu que estou ficando atrasado nisso, mas atualmente esse tipo de cenário não me agrada. Mas você não acha muitas vezes que, eu não falo em relação nem a partido político, coisa parecida, às vezes não tem que existir uma certa política, independente de qualquer cultura, para ela começar a se movimentar, porque a partir do momento que você começa a fazer algo, tem uma, duas ou três mais pessoas, tem que existir uma política, né? Igual você falou, com objetivos. Agora você pode falar assim, não, mas essa política quer ser donos, querem, sabe, querem atrapalhar o grafite ou querem ser qualquer coisa parecida. O que você... Não, talvez. É porque eu não enxergo, Satão, o grafite como um movimento pobre. Eu não enxergo o grafite como ele tenha que ficar se humilhando para o Estado pedindo tinta e muro. Eu não acho o grafite, pelo menos em Brasília, eu não posso responder pelo resto do grafite, mas eu acho que em Brasília é notável que tem artistas que não precisam fazer isso. Por que tem outros, assim, que às vezes tem que se entregar completamente para o Estado? Se é os mesmos grafiteiros que defendem a transgressão do grafite, defende que o grafite tem que ser transgressivo e estão se entregando para o Estado. Tipo assim, então... eu não consigo entrar em detalhes em relação a isso. Assim, eu me sinto até tipo mal em falar desse tema, mas eu acho que é um momento que tem que ser cuidadoso. Eu não acho que o grafiteiro não tenha que estar lá, sentado numa cadeira da política lá. Eu não acho isso. Ele tem que estar lá. Eu só não acho que ele deva fazer o que está sendo feito atualmente. Cumprindo demandas de algumas secretarias e respondendo por todo mundo, de forma que quem realmente está lá cavando o túnel para os novos caminhos nem esteja participando. Eu não sei se eu consegui ser claro nisso. Não, às vezes você quer falar assim, que talvez quem esteja lá na frente, né, ele não pode responder pelas pessoas que realmente fazem na rua. Às vezes a pessoa que está lá na frente nem faz de verdade, pelo fato dessa política toda, né, ele não ser representante de qualquer classe artística. Eu não falo só do grafiteiro, eu falo qualquer classe artística. Exatamente. Exatamente. É basicamente isso daí. Tipo assim, uma coisa é uma pessoa que é uma pessoa que tem um poder de influência no movimento, tá no front. Outra coisa é uma pessoa que não tem poder de influência, tá no front do movimento inteiro. E não é um movimento de Brasília, quando a gente fala de política de Brasília. O grafite não é só o grafite de Brasília, o grafite é o grafite. É o grafite Brasília, Brasil, mundo, ele é um grafite só. O grafite é um só. Aí uma galera que se envolve em alguns movimentos começa a querer responder pelo grupo todo. Isso que eu acho que tem que ter uma certa cautela. Eu acho que o poder de orientação de um grafiteiro num momento desse, ele se vê como um orientador somente do Estado, ok. Mas ele se vê como um representante, ele tem que ser mais cuidadoso do que está sendo atualmente em Brasília. Você acha que então esses comitês que acontecem em Brasília é um pouco errado, então? Comitê do grafite, por exemplo. Cara, eu não quero questionar o movimento comitê, até porque a última vez que eu comentei, nego me esculhambou numa porra de uma reunião e me boicotou dos eventos daqui de Brasília. Então, assim, porque eu esculhambei uma porra de um comitê desse? Comentários meio astronômicos da cidade, digamos assim. Então tranquilo, então. Então, mas, Rudolf, olha só. É complicado eu falar de comitê de grafite. Cara, só pega a palavra Comitê de Grafite na Secretaria de Cultura. Para quem defende um movimento grafite como transgressivo. Cara, só você somar as palavras, você vê que vai dar um choque. Entendeu? Você vê que dá um choque. Você vê
que não bate, não condiz você fazer lista de grafiteiro e entregar para o Estado, entendeu? Isso que agora aumentaram ainda uma multa, enfim. É claro que eu entendo que o movimento ele não anda todo num caminho só. Tem uma galera que conseguiu alcançar novos ares, mas tem uma galera que ainda não, que a galera ainda está galgando novos ares. E essa galera meio que afoba achando que o Estado vai dar isso para ela. Mas o Estado não dá. Normalmente o Estado dá tinta e briefing. Quando você fala assim, tem um pessoal lá em cima, existe para mim, existe uma certa preocupação dos receios daqueles que não conseguem chegar. Independente da qualidade, a gente passou por isso no grupo há muito tempo, uns vão lá em cima, os outros não conseguem decolar. Então, assim, eu vejo em Brasília, igual você falou, com vários artistas que estão se expandindo de verdade, viajando muito, fazendo exposições, vendendo o seu trabalho. E a maioria de alguns, eles não conseguem, leite. Eles não conseguem chegar pelo menos no próximo. E eu vejo isso com uma certa, não sei se é inveja, talvez a palavra certa, porém eles começam a falar coisas que não conseguem, em vez de ajudar o movimento, às vezes aplaudir quem está lá conseguindo e abrindo portas, eles fazem tentar fechar para atrapalhar o processo do grafite de Brasília. Porque, para mim, eu vejo assim, se nós tivéssemos 10 grafiteiros que vão embora, morar em outro país, viver da arte, Brasília cresce junto com eles. Não é, Mudolf? Não, é exatamente, é o que eu falo. Tem uma galera aqui abrindo portas, muitas portas. E ao invés do pessoal entrar nas portas que estão abertas, estão falando mal dessa galera. Tipo assim, eu acho que isso é de um... Eu não consigo nem ter palavra para falar o que seja isso. Mas tipo assim, cara, as portas estão ficando abertas. Só fica silêncio, as portas estão abertas, é só entrar. E a galera tá criticando quem tá abrindo essas portas. E eu vou te falar que isso sofri. Beleza, eu não sei voltando ao papo dos objetivos, eu não vou entrar em detalhe dos objetivos de cada um dos que estão abrindo as portas, mas as portas estão ficando abertas, entendeu? E eu vou ter hoje o grafiteiro, pelo menos em Brasília, ele tem a opção de entrar nessas portas. Ao invés de entrar na porta do Estado e ficar implorando tinta e marmita. Tu já fez algumas viagens para fora de Brasília? Sim, já fiz algumas. Todas você ganhou passagem, hotel, lata de spray, almoço? Não. Inclusive, várias eu fui em troca. Não fui em troca, tem algumas que eu fui em troca de nada, por sinal. Mas é porque eu vejo um valor muito grande na gente. Sim, algumas sim, várias, por sinal. Então, é justamente isso que eu quero falar, porque desde a primeira vez que eu viajei tirando dinheiro do bolso para o evento de grafite foi em 98. Primeiro encontro de Santo André. De lá para cá, eu acho que eu saí fora de Brasília umas 2 vezes que eu ganhei passagem aérea ou 3. E quantas viagens eu fiz tirando dinheiro do bolso, e as pessoas falam que da onde sai esse dinheiro, sabe? Vem de outras coisas. Todo grafiteiro tem que tirar dinheiro do bolso para ir para fora, velho. Sim. Sabe? E assim, lógico, tem os interesses. E eu falo assim, ô Mudolf, porque essa trajetória que eu fiz, além de ir trazer vários grafiteiros para Brasília, eu acho que ela implementou muito o que é o grafite em Brasília hoje. As portas se abriram para todo lugar do Brasil. Ainda você é protestado. Exatamente. Por isso. Engraçado. Eu acho que a gente só consegue enxergar o que é o grafite aqui quando a gente olha de longe. Enquanto a gente está aqui, é igual falam, você não consegue enxergar o rótulo enquanto você está dentro da garrafa. Tem que sair dela um pouco. Cara, eu super valorizo viajar, pintar fora, ver lá fora, conhecer galera. Cara, inclusive nesse tempo de faculdade eu consegui pintar muito pouco na rua. Tanto que a galera que acompanha aí sabe que meu grafite na rua meio que sumiu bastante. Eu fiquei muito tempo em faculdade, não dá para eu ficar pintando na rua toda semana, todo dia, não tem condições, é fora de condições. Mas eu tentava, pelo menos,
quando aparecer a oportunidade de uma viagem e tal, eu fazer, mas porque, cara, a vivência que a gente tem, conhecer novos áreas, você entender a realidade de outra galera, outra cidade, você vê que, cara, você entende a cidade que você tá. Caramba, lá em Brasília tá assim, assim, assado, tem uns problemas outros, mas, cara, você tem que sair um pouco para você enxergar isso, entendeu? E isso é uma melhora até para o seu trabalho, né, pessoal, porque às vezes você está aqui em Brasília, a pessoa que nunca viajou em relação aos trabalhos extra, né, de grafite fora, ele pensa que é o cara foda em Brasília. Só que quando ele sai e vai para um evento, por exemplo, de grafite, ele vai ver que tem ele e mais 50 igual ou melhor do que ele. Então, acho que serve de aprendizado para cada artista se melhorar, talvez como pessoa, como artista, sabe? Eu acho que isso engrandece muito, velho. Pois é, cara, quando eu viajo, particularmente, eu não fico me perguntando se eu tô melhor ou não, se tem gente melhor ou não. Particularmente, eu não faço muito isso. Eu vou meio que como uma vivência. Você imagina, você conseguir fazer uma viagem que você tem um monte de conhecido que já vai te abrir as portas por você ser grafiteiro. Você vai estar numa cidade nova, não vai ser um desconhecido completamente, e você consegue andar na cidade e conhecer daquela cidade. Cara, eu já acho isso foda. Eu já acho isso incrível. Independente do meu trabalho ser bom ou ruim, ou da galera, eu já sei que eu vou chegar numa cidade de qualquer evento e nego vai dar show assim, tipo, de se arrepiar a espinha. Isso eu já não tenho dúvida. Eu não vou com o interesse de querer mostrar que o meu grafite é melhor de forma nenhuma. Eu vou com o interesse de conhecer a galera, eu faço o máximo para conhecer todo mundo. Eu uso todos os recursos disponíveis para conhecer todo mundo, mas eu acho isso importante, você trazer um pouquinho do que é de lá para cá, a gente levar um pouquinho. Tanto que a pergunta que a gente mais escuta quando viaja é qual, Satão? Como é que é a cena lá em Brasília? É a pergunta que a gente mais escuta. Se você sair daqui, se você passar da fronteira, é a pergunta que você escuta. Como é que é a cena lá em Brasília? Entendeu? E a gente tem que falar, né? Como você vê Tem hoje que falar, mas eu sempre coloco de forma positiva. Por exemplo, eu não enxergo Brasília como forma negativa de maneira alguma, por todos os males que tenha. Eu acho que Brasília tem um potencial incrível. Eu acho que Brasília, ela começou marcando gol. Tipo assim, ela não começou no grafite engatinhando, ela já começou andando. Por mais que tenha todo aquele trajeto, dela ter começado de forma, digamos assim, muito humilde, a galera começou no compressor, a galera foi... Não importa. Ela começou com técnica. Se a galera começou fazendo compressor é porque não tinha grana para comprar spray, mas fez um compressor, migrou para o spray, mas migrou com técnica, e migrou com qualidade, migrou com produção. Então o grafite em Brasília ele começou desde o início, lá nos anos 80, 90, mas ele veio com técnica até hoje. Eu acredito que eu nasci num berço muito bom, cara. Eu comecei a grafitar na Ceilândia, eu não consigo imaginar nada melhor até hoje, assim. Eu vou começar a grafitar, eu comecei no doisinho, que tinha grafite de alta qualidade à minha disposição, para eu olhar, entender a técnica. Se alguém fez, a gente faz. Eu acho que o cérebro humano ele já enxerga dessa forma. Se está feito na minha frente, é porque alguém faz. E se alguém faz, vamos tentar fazer, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos desenvolver para fazer algo bom do tipo. Entendeu? Então, eu imagino que eu comecei num berço muito bom e eu agradeço esse berço ter sido construído antes. Agradeço a vocês que trabalharam pra caralho, Def Zulu, 3S. Cara, tipo assim, se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje, tá ligado? Eu não estaria aqui hoje respondendo sobre grafite. Legal, legal. E a gente voltando um pouquinho para a cena do feminino aí, como é que você vê a cena do grafite hoje em Brasília, com essa tanto de artistas que nós temos aí de alto nível? Olha, cara, não tem nem o que dizer. É só olha a Siren, olha a Brix, olha, é só tirar o nível. Cara, as minhas... o nível tá excelente. Eu tento não diferenciar muito. Se é trampo de mina, se é trampo de cara, tá ligado? Se for olhar pela técnica, é pau a pau, todo mundo ali, tipo, o trabalho é o mesmo nível. Uhum. Ou mais, tipo assim, a Siren tá na cabeceira do grafite em Brasília, pra mim.
Se eu for citar 5 ou 10 nomes, o do dela tá ali, da Brix também, e entre outras. Ó, como é que é o nome dela? Oh, caramba, esqueci. Desculpa, ela não vai saber que eu tô pedindo desculpa pra ela porque eu não lembrei o nome dela, mas caralho. O Guri tá arregaçando o bombe aí. Que é uma coisa interessante, assim, que até um tempo atrás, né, a gente tinha um olhar que a mina era, tipo assim, levava a mina, tá, e por levar. Hoje em dia não, hoje você nem sabe o trabalho de quem é, pela qualidade que está o nível das minas aqui em Brasília. Véio. Às vezes você não tem a identificação dela lá, você não vai saber se foi uma pessoa do sexo masculino ou feminino que fez. E isso, essa Mas eu acho que a liberdade gente que ela não tem tiver, que saber. não, não Eu tem. acho que se a gente Mas, não tem que saber nem quem escreveu, veja antiga, lá se foi homem ou mulher. mas antigamente tinha esse, a gente ia com 10 homens e uma mina, tá ligado? Quando ia. É. Hoje em dia não, hoje em dia elas já fazem pau a pau e a mesma luta, nossa. Não, hoje tem um evento só de mina. Eu acho isso incrível. Na minha Mas, opinião, devia ser lei. Ó, pra galera, se tiver alguém assistindo aí que for do Ministério do Grafite aqui de Brasília, cria uma lei aí, ó, de ser 50% mina, 50% homem. Tá ligado? Pra mim tinha que ser o seguinte, é isso. As minas têm que estar ali, não tem diferenciação em técnica. Pega a Medici aí. Quem é que bate frente com a Medici da vida? Pelo amor de Deus. Pega a Cueia. Coelho, foi mal, Coelho. Ludolfo, vamos lá, a gente tem 10 minutos aí para trocar mais um pouquinho de ideia. Como tu vê, assim, hoje em dia, o grafite, arte urbana, muralismo, onde você se encaixa nesse meio aí? E qual que Cara, você... é complicado falar isso aqui, cara. Tipo assim, eu amo o movimento, eu amo o grafite. Eu também amo fazer negócios. Eu amo ganhar dinheiro. E quando a gente concilia dinheiro e movimento, são palavras rivais. Então, por exemplo, eu já vi que ganhar dinheiro com grafite, eu bateria de frente com muita gente do movimento. Então, eu preferi, para trabalho, meu lado profissional, eu tentei afastar um pouco do grafite. Então, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem pintar para estudar, para fazer tudo isso, porque eu acredito em negócios paralelos ao grafite. Embora eu não tô cuspindo para cima, não. De repente, um dia eu possa pensar em trabalhar para realmente ganhar dinheiro com grafite, mas atualmente não. Atualmente, o grafite é um movimento assim que ele conduz minha vida. Eu faço grafite porque eu amo muito, mas não necessariamente é o meu negócio. É a arte nem grafite. Não, arte mas não grafite. Mas com o movimento, até hoje, assim, pô, eu não sei nem como é que eu falo essa parada, mas assim, eu enxergo o grafite como um berço para muita coisa, cara. Abre-se muitos universos com o grafite. Por exemplo, a partir do momento que você desenha só no seu caderno, você entrou no grafite, é como se abrisse um leque. É como se você pudesse migrar para tatuagem, para o design, para o DJ, que antigamente a galera migrava mais para ser DJ do que para ser tatuador. Enfim, abre-se mil e um leques para arquitetura, para mil e uma coisas. Então, assim, eu entendo que talvez o grafite, profissionalmente eu não trabalho com ele atualmente assim para ganhar dinheiro, mas eu entendo que muita gente possa pensar isso, então eu tenho que fazer para essa galera ainda continuar vindo, para essa galera entrar nas portas que estão abertas, para essa galera escolher o movimento que ela quer. E eu acho que existe uma importância de quem realmente pinta, quem pintou há 10, 15 anos atrás, continue fazendo, porque tem uma galera vindo lá atrás, e essa galera tem que ver quem é da antiga ainda pintando. Então, parar eu não acho uma opção. Por mais que diminua o ritmo, mas eu não acho que seja uma opção. Eu acho que quem é antigão tinha que pintar ainda, não pensando só nele, mas pensando nos que estão vindo aí. Entendeu? Mas, Que é o que faz o movimento sobreviver. não, legal. Ludolfo, nós estamos chegando ao fim aqui. Pessoal, só lembrando aí, né, passando a informação que amanhã nós teremos soneca
Marcelo talvez Guga, Silva, Belém do Pará. Só mandando um alô pra ele Márcio. ali. Não, beleza. Soneca, Guga, Snoopy, Fokker, Solto, tudo em seguida aí na sequência aí pra gente contar um pouco do trabalho da DF Zulu. Beleza? Supla também. Então vai ser um Massa. geralzão aí, uma semana da galera old school aí do grafite de Brasília. Beleza? Mudoff, pra gente finalizar, encerrar a conversa de hoje, já fica agradecido aqui os meus agradecimentos. Os 10 mais para você em relação ao grafite de Brasília. Eu não falo os 10 melhores, mas as 10 pessoas que talvez te inspirou, você vê o trabalho do New School hoje, que sabe, são referência. Então, assim, não são os 10 melhores, são as 10 pessoas que, sabe, tem uma certa influência para você no grafite. Os 10 mais? Cara, Sem pra mim colocar aí, ó. adjetivo, por causa do tempo que a gente tá muito, pouco. Snoop, Mikael, Guga, Soneca, Siren. Cara, desculpa, eu tô com medo de falar errado, na verdade. O Pombe. O Pombe é um cara que... O Elon. Pra mim, o Elon tem a chave da Ceilândia. O Tito, que se foi. Satão, que foi minha cabeceira, eu tenho que lembrar da raiz. E o Solto. Desculpa os que não conseguiram estar na lista, mas vocês estão aqui no coração também. Porque às vezes os 10 falados pelo quem está aí do outro lado são a maioria representada também por alguns artistas, né? Então, assim, é válido qualquer artista, independente de quem seja new ou old school ou começou hoje. Eu acho que a referência serve para todo mundo, né? Pode fé. Então, Budão. É tipo isso mesmo. Então é isso aí, falta. Quer ver? Calma. Falta 2 minutinhos. Queria que você falasse mais alguma coisa. Tem alguma coisa a falar aí sobre a cena de alguma coisa que esqueceu? Cara, querer eu quero, agora eu quero. Diga lá. Peraí, Tem mais agora 3 eu vou pro minutos. nível 2, eu vou pro nível 2. Pergunta, Satão, você é o repórter do rolê. Pergunta Não, agora aí. você fala. 2 minutos. Cadê o Chau? Cadê o Prix? Tá aí? Cachaça Crio. Ixi, esse é problema, né? Ah, tá porra, maluco. Eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Mudoff, o mais louco. Alguém tem uma E aí, pergunta aí pro Mudoff viado? aí? Alguma pergunta pro Mudoff? Esse é o Luciano, né? Chamate. Cedro? É o Luciano Cedro? Luciano Cedro. Aí é cabeceira igual vocês. Aí começou lá no tempo, inauguraram Brasília. Aí é velho também, viu? E a bike é a mesma, viu? Falei de você, Cupido, aqui hoje. Falei de você hoje aqui, Cupido. Não acompanhou a live, não viu. Alguma pergunta aí pro meu jovem amigo Mudoff? Eu tava até lembrando, o Círio, Ó, né? Carol lá de BH. Carol é massa. Ô, Carol, depois vou aí, hein, velho. A gente fazer aquelas comidas árabes na sua casa. Aí, Carol, Mudoff. super sangue bom, testa. Só os gente boa lá, hein? Oxi. Aí, fala dele, ó, do Cupido, ó, senão ele chora. Cupido! Já falou. Falamos de tu, Cupido. Que tu viu a cabeceira da coisa. Em breve o Cupido vai estar com a Fernandinha, gente também. nutricionista, incrível.
Mudolf, Luciano então é César isso é o aí. papai do BMX. Aí, ó. Mudolf, então isso aí, Mudolf, vai cair. Te agradecer, tá? Espero que você tenha gostado do bate-papo, pouco de 1 hora. Acho que serviu de aprendizado para mim, uma nova história que não sabia, né? E para muitos outros também, Pichei não, né? Brasil. Foi mal. E que sirva de exemplo sua história para alguns aí se espelharem. Não ser igual você, mas tem uma direção, pelo menos que você foi, certo? Eu abro a porta, entra se quiser. Valeu? Falou, Mudolf, fica na Satão. paz aí. É nóis. Sucesso.